Amados, na palavra de Deus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para todos sempre. Está em Hebreus 13, 8. Que Jesus Cristo não mudou. Aquele Jesus que andava pelas terras poerentas da Galileia, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E será o mesmo para toda a eternidade, assim diz a palavra de Deus. Mas é interessante que Jesus iniciou o seu ministério após ser batizado, foi levado ao deserto, aonde foi tentado por 40 dias e 40 noites. E aí, quando ele volta, quando ele termina o seu jejum e oração, ele volta para iniciar o seu ministério e volta para a sua terra, para a sua cidade. Pois ele veio da Galileia, de Nazaré, para se batizar na Judeia, aonde estava João Batista. E agora Jesus volta novamente para Nazaré. E nós vamos ver isso no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Quando Jesus volta para Nazaré, ele começa a pregar nas sinagogas, ou seja, nas igrejas dos judeus, a qual ele frequentava. E um determinado dia, que ele estava na sinagoga, deram na sua mão um rolo, um pergaminho, do livro do profeta Isaías, aquelas profecias do profeta Isaías. E quando ele abre aquele pergaminho, aquele rolo de papiros, e ele lê exatamente aonde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele disse: hoje se cumpriu essa profecia, quando ele afirma: o Espírito de Deus está sobre mim. Então ali, Jesus dizendo: pois Deus me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres. Ou seja, trazendo a palavra, trazendo a esperança, as boas novas, e para curar os quebrantados de coração. E na verdade, assim foi todo o seu ministério. Nós vemos Jesus por onde andava, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos. Ele trazia uma mensagem de esperança ao coração do homem. Também ali no Evangelho de São Mateus, diz que ele percorria toda a Galileia, pregando o Evangelho do reino dos céus, curando os enfermos, libertando todos os oprimidos do diabo. E quando nós lemos lá em Hebreus que ele não mudou, é que ele continua sendo o mesmo, da mesma maneira. Muitas pessoas olham para a cruz, e muitas ficam tristes: oh, ele sofreu muito. Mas na verdade ali na cruz,
Jesus estava pagando um preço. Primeiro, pela nossa alma, tomando sobre si as nossas iniquidades, tomando sobre si os nossos pecados. Foi por isso que ele derramou o seu sangue. Mas também ali na cruz ele levou as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele. Sim, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, Jesus por onde andava? Primeiro ele trazia esperança para o homem. Foi por esse motivo que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, trazer o homem de volta para Deus, porque o homem estava longe, estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Mas, quando derramou o seu sangue, essa barreira que separava o homem da presença de Deus foi derrubada. Porque quando o homem crê em Jesus, os seus pecados são perdoados e novamente ele volta a ter comunhão com Deus, a ter paz com Deus. Então Jesus, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. O homem, quando crê em Jesus, ele passa da morte para a vida, ele passa a ter certeza de vida eterna. E quando nós cremos naquilo que Jesus fez, nós somos salvos. E da mesma forma que ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, ele também tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E é por esse motivo que nós também precisamos crer que o mesmo sacrifício que nos traz a salvação é o sacrifício que nos traz o milagre, que nos traz a cura, que nos traz a libertação. Porque o preço foi pago lá no Calvário. A enfermidade que a pessoa carrega, a dor, sofrimento, Jesus já pagou um preço. Da mesma forma que ele perdoa pecados, ele cura o enfermo. Você se lembra do paralítico em Cafarnaum? Quando os 4 amigos desceram, após fazer um buraco no telhado, um homem coxo, um homem paralítico, numa cama, numa maca, Jesus olhou para aquele paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Mas como os fariseus que ali estavam olhando para criticar, não conheciam quem era Jesus, e tem muita gente que não conhece quem é Jesus de verdade. Olham para a cruz, choram, se emocionam, mas não sabem que aquilo que Jesus fez foi tremendo. Bom, o seu nascimento já foi algo tremendo da parte de Deus. O Espírito Santo colocou a semente no ventre de Maria, e ali nasceu Jesus, o Filho do homem, mas também o Filho de Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E esse Jesus cresceu como uma criança comum, ajudando seu pai, até ser batizado por João Batista com 30 anos de idade. Se prepara lá no deserto, orando, jejuando. E cheio do Espírito Santo, agora ele volta e começa o seu ministério. Pregando o Evangelho, curando os enfermos. Mas as pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, quando ouvem o Evangelho, e ela passa a crer, a sua oração chega à presença de Deus. Tudo é possível ao que crê. É por esse motivo que os milagres acontecem, que a pessoa chega à igreja doente, e após ouvir a palavra, participar da oração, ela recebe a cura, porque Jesus pagou um preço. Então, nesta hora, se você está sofrendo com o mal, sofrendo com uma enfermidade,
E se você crer nesse Jesus, é o que ele disse para a irmã de Lázaro: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para um pai: se tu podes crer, tudo é possível. Então, quando nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz, os milagres de Deus acontecem na nossa vida. E nessa noite, quem sabe, você está triste, está aí sofrendo, chorando, amargurado. Mas olha para a cruz, olha para o Calvário, olha para Jesus, dizendo: tudo está consumado. Ou seja, eu já fiz tudo, paguei o preço. Basta você crer. E quando nós cremos, os milagres acontecem. Somos salvos pela fé, somos curados quando cremos. E eu quero dizer que se nessa noite você está com uma enfermidade, está sofrendo com o mal, se você crer, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. E olha, gente, esse Jesus é tão maravilhoso, que ele disse para os discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Em outra passagem ele fala: e quando eu for, rogarei ao Pai que ele envie o Consolador, um outro Consolador. Para quê? Para que esteja convosco para sempre. Jesus, quando estava aqui, ele era limitado. Ele podia estar curando aqui. Curava um outro ali. Por onde andava, era leproso, era cego, era surdo, ressuscitando mortos. Mas em apenas um lugar. Então era preciso que ele subisse, fosse para o Pai. E ele enviaria outro Consolador que estaria conosco para sempre, que seria o Espírito Santo. Então, hoje, Jesus, ele está com cada um de nós, através do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou uma ordem para os discípulos: ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Olha a importância do batismo, gente. Aquele que crer. Perceba que as coisas de Deus é tudo pela fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Então Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo para que esteja conosco para sempre. E quando isso acontece, quando você crê em Jesus, quando você crê na palavra de Deus, você ouve a mensagem do Evangelho, você fica triste pelos seus pecados, se arrepende dele, o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida. Então agora o Espírito Santo habita no seu coração, você é templo de Deus, casa de Deus. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Foi Jesus quem disse isso. E tanto é que a igreja começou a falar, os discípulos começaram a pregar, os milagres aconteciam, se cumprindo aquilo que Jesus disse: e todo aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, os milagres continuam acontecendo, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E hoje Ele habita em nós através do Espírito Santo. Jesus está na nossa vida através do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus hoje habita em nós. É Deus habitando na nossa vida. E os milagres continuam acontecendo. A pessoa vem à igreja com um problema no lar, na casa, na família. É o casamento que está em ruína. É a família que está desmoronando. É o vício que está se alastrando em casa. São os filhos em caminhos tortuosos. É a doença, é a enfermidade. Mas nesta noite, você deve se lembrar de que quando o povo de Israel estava sofrendo lá no deserto, que aquelas serpentes surgiram e começaram a picar homens e mulheres, e centenas estavam morrendo. E Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse numa haste. E todo aquele que era picado pela serpente e olhava para aquela serpente naquela haste era curado. Todos. Todos que olhassem para ela eram curados. A morte não tinha poder, era livre daquele mal. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá no deserto, Jesus foi levantado na cruz do Calvário. E qualquer pessoa que estiver sofrendo com o mal, seja uma enfermidade, uma obra do diabo, um problema, uma perturbação, e da mesma forma olhar para o Calvário, assim como no deserto, as pessoas eram livres, eram curadas, eram abençoadas, as pessoas que olhar para a cruz, para Jesus, confiar nele, crer nele, não só é salvo, não só é perdoado, mas o milagre acontece, a cura acontece, a libertação acontece. E nessa noite nós vamos orar, e eu tenho certeza que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. O milagre de Deus está bem perto de você. Nós vamos orar. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai ser estendida agora, nesse momento, sobre a sua vida.